Você já se perguntou o porquê dos jornalistas sempre olharem o Dr. Enéas com essa expressão em muitas entrevistas? Já se perguntou do porquê seus pais ou avós não terem votado nele na época? Enéas era um médico renomado em sua carreira, era detentor de diversos diplomas e sempre cumpriu com seus deveres pessoais e públicos. Mas por que um homem tão inteligente com feitos que pouquíssimas pessoas conseguiriam e com propostas concretas para o país era tão ridicularizado? Por que em muitas entrevistas a plateia ficava rindo enquanto Enéas falava coisas sérias que afetavam a vida daquelas pessoas? E por que naquela época a população brasileira o via apenas como um louco e alguém que não deveria ser levado a sério? Bem, isso tudo tem um culpado, a mídia, que foi a responsável por destruir e distorcer a sua imagem. Mas como e por que eles fizeram isso? É isso que você vai entender hoje. Enéas iniciou sua carreira política em 1989, concorrendo à presidência da República em seu próprio partido chamado Prona. De início, ele discorria de apenas 15 segundos de horário televisivo para expor suas ideias, enquanto alguns outros candidatos eram favorecidos pela mídia, ficando até 11 minutos no horário de campanha eleitoral. Desde aí, Enéas se mostrava contra esse privilégio que alguns de seus oponentes recebiam pela imprensa. O senhor deve estar curioso em saber por que eu falo tão depressa. É porque, enquanto os candidatos do Congresso têm até 11 minutos, eu só tenho 15 segundos. A distribuição do tempo aqui é semelhante à distribuição de renda no país. Compare o seu salário com o dos políticos. Meu nome é Enéas. Enéas expunha que a imprensa o tratava como se ele não existisse, como se ele não fosse concorrente à presidência, principalmente até a eleição de 94, onde só deram espaço para ele se expressar como candidato 15 dias antes do dia de votação. Em 1994, essa imprensa que aí está podre, completamente podre. Em 1994, essa imprensa me apresentava quase, desculpe, só por favor, como não concorrente. Até 15 dias antes eu não existia no cenário, não aparecia. E no entanto, quando as urnas se abriram, eu fui o terceiro mais votado. Ele atacava a imprensa denunciando que eles não estavam trabalhando para informar a população, mas sim para o poder vigente. Para ele, a mídia não estava nem aí para o povo, o que eles publicavam era para favorecer aqueles a quem eles serviam, mas não publicavam que o Brasil estava indo para o abismo e que tudo estava piorando nesse país. Além disso, uma coisa interessante é que, segundo ele, já estávamos em censura, uma censura onde você é livre para apresentar tudo que não presta, tudo que vão contra valores, tudo que é perverso, mas você não é livre para falar sobre valores, família ou ordem, e quem alimentava essa tal censura era justamente a mídia. Eu sempre disse, a imprensa tem que ser livre. Claro, não pode haver asfixia. Mas a desgraça brutal é que hoje existe uma asfixia. A imprensa só publica aquilo que interessa ao poder. A imprensa não mostra a destruição, o esfacelamento da nação brasileira. Então já existe a censura. Isso é que é pior. Ela não é livre. Ela é livre para apresentar tudo que não presta. Isso assim ela é livre. Então, Enéas alertava a população para tomar cuidado com a imprensa e para desconfiar de tudo o que é publicado pelos jornais, pois boa parte dos jornalistas não estavam bem intencionados. Isto é um alerta aos cidadãos de todo o país. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. Mas por que Enéas criticava tanto a imprensa brasileira? Por que ele alertava que devemos desconfiar do que eles dizem? Bem, agora você vai ver o que a imprensa é capaz de fazer com uma pessoa que vai totalmente contra o sistema. Enéas defendia que o que sustenta uma sociedade são os valores que os indivíduos que fazem parte dela cultivam uns com os outros. Para ele, que era um cristão em primeiro lugar, a ordem e a disciplina eram indispensáveis, e que para um povo se manter de pé, logicamente deveria defender os símbolos nacionais e suas forças armadas. E meu amigo, isso é tudo o que a mídia odeia, é tudo o que ela sempre buscou destruir. Essa imprensa podre, que defende interesses escusos, antinacionais, chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria,
porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, às forças armadas, os valores cristãos que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. O fato de Enéas ser claro e objetivo em suas falas e defender a ordem e a disciplina deu combustível para jornalistas tentarem distorcer o que ele falava para induzir quem estava ouvindo a pensar que Enéas defendia modelos de governos fascínoras como o nazismo ou fascismo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista. Quanto à forma do poder nazista, quanto à inspiração panteísta, não é isso? Bom, quanto à ideologia, seria uma tecnocracia. O senhor está perguntando ou está afirmando? Se o senhor está afirmando, eu me calo. Se o senhor está perguntando, eu respondo. Eu estou tentando estabelecer uma relação entre o que o senhor afirma e os modelos que nós conhecemos. Não, eu quero saber se eu tenho o direito de responder. Claro. Pois não. Se fosse uma assertiva, eu me calaria. Eu sou disciplinado. Em quase todas as entrevistas que Enéas ia, os jornalistas interrompiam ele distorcendo suas falas, tentando de modo estratégico colocar o público contra Enéas. Eles o contrariavam não importa qual assunto ele estivesse falando, mesmo os principais problemas da nação, para de alguma forma tentar humilhá-lo ou diminuí-lo. Consegue, esconde, mistifica, etc. Tal. As pessoas sem um mínimo de educação formal, que no Brasil são a maioria, não deveriam, enfim, ter acesso a qualquer cargo político, público. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor Enéas? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Só que não importa o quanto os jornalistas tentavam colocar ele em saia justa, ele tinha uma resposta na ponta da língua. Enéas não se deixava levar por provocações e respondia de forma em que os próprios jornalistas saíam envergonhados. E o mais engraçado era a cara dos jornalistas enquanto Enéas falava, e eles não conseguiam refutá-lo. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível haver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, nem universidade. Claro. Por favor. Bem, já que era difícil do sistema distorcer Enéas frente a frente, ele utilizou de uma forma muito mais eficaz para manchar e destruir sua imagem: a ridicularização. E o pior é que deu certo. Para onde vão os Enéas depois das eleições? Depois das eleições, os Enéas partem em revoada para a savana africana, sempre em bandos de 57. 56! 56! No vale do Rio Prona, os Enéas procuram atrair as fêmeas com seu canto de acasalamento. Meu nome é Enéas! Meu também! Que tal 69? 56! Ele representa um falso voto de protesto. A candidatura Enéas é assim mais ou menos como um voto cacareco, um voto de protesto que significa, em termos políticos e sociológicos, um subdesenvolvimento de formação política extremamente negativo para a consolidação da democracia. Eu acho que o Enéas, quando ele apareceu, não é aquela coisa de falar rapidinho, ele tinha pouco tempo, meu nome é Enéas, era genial, era um barato. É que agora ele está se levando a sério demais. Então agora ele virou assim um mini fascistazinho, não é? Desse tal de Prona, fala em Estado forte, fala em ordem, daqui a pouco ele vai começar a dizer Anauê, não é? Então daí é ridículo. Enéas era um médico renomado em sua área de atuação. Deu aula para mais de 20 mil alunos. Criou um livro chamado Eletrocardiograma que foi referência na área. Serviu o país no exército por 8 anos. Tinha diversos diplomas. Mas no fim a mídia o fez parecer apenas um louco. Só que aqueles políticos que não tinham nem metade das formações e capacidades de Enéas eram colocados como favoritos pelos meios de comunicação. Eram chamados para dar entrevistas, dar opiniões de assuntos e falar sobre suas propostas. Alguns deles sendo até analfabetos. Mas um médico renomado que sempre cumpriu com suas obrigações era deixado de lado, como se nem existisse. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso,
que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. A ridicularização de Enéas foi tão intensa que, mesmo ele falando sobre assuntos extremamente sérios, assuntos que afetam a vida das pessoas, as plateias dos programas ficavam rindo de sua cara como se na frente deles tivesse um comediante, ou um louco falando groselhas. Não importava o quanto Enéas falava a respeito de como nosso país estava afundando, como estávamos sendo roubados, como nossos recursos estavam indo para fora do país em troca de papel que não vale nada e como a mídia estava mentindo para nós. Ele era apenas um barbudo caricato que falava gritando. Era apenas uma piada. Mas mesmo sofrendo tanta humilhação desta forma, Enéas ainda tentava alertar a população dizendo que a mídia que está no Brasil foi comprada para atender interesses externos. E com a mídia comprada, é muito fácil controlar o pensamento das pessoas. Então se quem controla a mídia não quer ver a melhora do Brasil, é lógico que uma pessoa como Enéas vai ser ridicularizada e humilhada, pois acaba se tornando uma ameaça para esse sistema. Na verdade, quem vai ser eleito são aqueles que esse sistema quer que sejam eleitos e tudo isso começa com a própria mídia impulsionando os candidatos favoráveis para eles. Tá, mas quem é esse sistema que controlava a mídia brasileira? Enéas chamava isso de a ordem internacional, que busca escravizar países utilizando uma moeda falsa que não passa de papel pintado para comprar riquezas reais de nações que eles chamam de terceiro mundo. E é lógico que o Brasil é um desses países. Eu discorro um pouco deste assunto no meu vídeo chamado Como Seria a Economia no Governo Enéas. Hoje, para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. Compram a imprensa do país sem que o povo perceba. Depois, controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir a nação. A ordem internacional é eliminar a qualquer custo quem quer libertar a nação. Por isso eles fazem qualquer coisa para que eu não chegue ao poder. Eles sabem exatamente o que eu vou fazer. Bem, agora que você entendeu que o que Enéas dizia era que a mídia era comprada para atender interesses estrangeiros, e que é lógico que ela atacaria um cara como o Dr. Enéas que queria livrar o Brasil desse peso, eu preciso te falar do cheque-mate da mídia para destruir a imagem de Enéas, que era justamente uma das maneiras que ele tinha como proposta para tirar o Brasil das garras internacionais. Mas no fim a mídia conseguiu usar isso contra ele. Enquanto diversos países detêm o poder nuclear para a criação de armas, eles impõem aos outros que não têm a humilhação de assinar tratados para a não criação dessas armas. O Brasil é um desses países que, por causa de uma assinatura realizada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, não tem mais o direito de criar nenhuma arma utilizando materiais nucleares. Obviamente, Enéas, que era um total e verdadeiro defensor da soberania brasileira, era contra isso. Ele argumentava que o fato de o Brasil não ter o direito de ter uma bomba nuclear o deixava à mercê das grandes potências que tinham a bomba. Enéas não queria jogar a bomba em ninguém. Ele não queria que jogassem a bomba aqui. Basicamente, o que ele queria era que o Brasil fosse visto como grande no cenário internacional, pois para ele é ingenuidade achar que um país fraco militarmente seria respeitado afora. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Mas é claro que a mídia, que Enéas chamava de vendida, iria distorcer tudo o que ele disse e usar contra ele. Após isso, não importava mais tudo o que Enéas pensava ou tudo o que ele havia estudado em sua vida. Tudo o que falavam dele era sobre bomba atômica. Ele passou a ser visto como um fascista, como se quisesse fazer mal aos outros, como se quisesse levar o Brasil à guerra.
e seus argumentos nunca eram divulgados do porquê ele achava que o Brasil deveria ter a bomba. Então a bomba foi apenas... Claro que o assunto foi distorcido. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Parece que eu só sei fazer, não sei mais nada. O estrago que a mídia fez em sua imagem acerca deste assunto foi tão grande que Enéas, na campanha de 1998, teve que colocar um número na tela para que as pessoas ligassem para explicar o porquê da proposta da bomba atômica. Isso era para pelo menos tentar desmentir as mentiras que a mídia falava sobre o assunto. Mas no final, infelizmente, ela venceu esse jogo, e a imagem de Enéas já tinha sido destruída por causa disso. O seu resultado naquela eleição de 98 tinha sido um fracasso em relação ao anterior. Se você já se perguntou do porquê seus pais ou avós escolheram votar em outros ao invés de Enéas, está aí a resposta. Não os culpe, pois houve um grande movimento por parte da imprensa para colocá-lo como uma piada ou até um vilão, mesmo estando muito mais preparado que aqueles que foram nossos presidentes. Naquela época, não tinha livre informação como hoje, talvez até nós acreditaríamos nessa difamação, afinal, somente a mídia tinha o poder da informação. Talvez seja por isso que buscam regulamentar nossa internet. Mas o que você acha de tudo isso? A imprensa sempre escolheu quem eles queriam no poder? Ou é tudo democrático e sem nenhum viés? Até a próxima.